Então a gente está seguindo aqui a nossa leitura, né? De Mateus, dessa vez capítulo 23. Então vamos lá. 23. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para os justificar, fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, pois, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas
Adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E aqui a gente vê é interessante, aqui a gente vê um comportamento de Jesus que ele é mais raro em Mateus, mas ele é muito mais presente em João, né? Que tem, dentro da minha igreja, esses dias eu tava me queixando comigo mesmo, que dentro da minha igreja tá cheio de maluco, né? Que acha que Jesus é 100% paz e amor, né? Não existe bronca, não existe pecado, não existe nada disso. Enfim, e aí, até em Mateus, ele mostra esse lado aqui, né? Que é o lado da bronca, que é o lado do vocês são pecadores, vocês estão fazendo coisas ruins, arrependam-se do que vocês fizeram, né? Isso aqui é mais presente em João do que em Mateus. Nesse capítulo todo é ele condenando a hipocrisia, literalmente, né? E sem, assim, estar cheio de dedos, sem comedir as palavras, ele vai direto ao ponto e condena a hipocrisia no seu estado puro ali que estava acontecendo entre aqueles que estavam aguardando o Messias e que deveriam recebê-lo, era o próprio povo de Jesus, mas era o povo que estava tão cego pela sua própria tradição e religiosidade e pela imagem que eles imaginavam que seria o Messias, que em face do próprio Messias estavam rejeitando e sendo hipócritas e se apegando às próprias justiças. Sim, sim. Só vou dar boas-vindas pro Cláudio, que chegou agora. E bem-vindo, Cláudio, boa noite. Ouve a gente? Não estamos te ouvindo. Mas de qualquer forma, a gente está falando já sobre o então lido Mateus capítulo 23, tá? Mas é exatamente isso que você falou, Pri. E uma coisa que eu ia comentar aqui, que eu acho muito importante, é o seguinte: só mudou que, assim, em vez de sandália de couro, a gente usa tênis, usa sapato. E em vez de umas roupas mais nos farrapos, a gente usa umas roupas mais bonitinhas. Mas, assim, o comportamento, principalmente de membros mais altos das instituições, continua o mesmo, né? Então, Jesus estava dando bronca. Nessa ocasião aqui só tinham fariseus por perto. E aí, hoje em dia, da lei. Tá falhando. O Tá meu tá cortando, falhando. Beleza. Tá falhando e ficou mudo. Oi. Melhorou? Repete de novo. Tem hora que dá para te ouvir e de repente para.
Não, meu celular que é uma porcaria. Mas então, o que eu tava falando é assim, tipo, só muda os costumes, né? Só mudam as pessoas, porque existe uma semelhança muito grande entre hoje e antigamente, porque antigamente o Jesus estava dando uma bronca aqui nos fariseus, no caso, né? Mas hoje em dia um monte de líder religioso age que nem esses fariseus, né? Tá melhor meu áudio? Sim, agora não tá travando mais. Agora sim. Mas é isso mesmo, Então, a gente pode aplicar para os nossos dias de uma forma tão direta que chega a ser assustador, né? De tantas pessoas que usam a religiosidade e as coisas da igreja em serviço próprio, né? Em autopromoção e fazem sim, exatamente o que Jesus está condenando. De por fora se mostram uma coisa, dizem coisas, pregam a palavra, mas a vida da pessoa não condiz com aquilo que ela está pregando, né? Ditam regras e impõem coisas que a Bíblia não diz sobre outras pessoas, sobre muitas vezes pessoas que têm menos entendimento, menos conhecimento da Bíblia e que acabam se deixando levar por líderes que tiram isso para proveito próprio, né? exatamente. Pedro quer comentar alguma coisa aí antes da gente começar a passar parte por parte? Não, dá para comentar, sim. Então, assim, o... logo no comecinho, né, fala, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso devem obedecer e seguir o que eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Então, a gente vê aqui, que nem a Priscila falou, a questão da hipocrisia, né? Eles têm a autoridade, digo, o conhecimento que eles tinham, o poder que eles tinham sobre o ensino, né, que eles passavam para as pessoas, só que era tudo, como é que se diz, externo, né? Tudo de aparência, porque dentro deles era tudo muito impuro, porque eles ensinavam tantas coisas para as pessoas que que eram que eram satânicas, né? Como Jesus mesmo disse, né? Que quando eles querem converter as pessoas para a religião, tornam piores do que eles estavam antes. Então, por exemplo, acontece muito nas igrejas hoje, né? Assim, você vai num local, as pessoas vêm, te dão um estudo bíblico, falam de Jesus e tal. Você se converte, daqui a pouco eles vêm com um maço gigantesco de regras culturais em cima de você. Então, você agora não pode mais ouvir esse tipo de música, não pode mais andar desse jeito, não pode mais se vestir desse jeito, você não pode mais pôr isso, não pode mais pôr aquilo, você não pode mais ir pra balada, você não pode mais. Então, isso foi um monte de regras, só que dentro deles, eles estão com vontade de fazer tudo isso, sabe? Eles têm uma prepotência muito grande. Então, assim, isso é em todas as Sim, igrejas, como vocês disseram, né? Os Sem líderes. contar disso quando não fazem, né? Exatamente. Então, é aquela coisa que eu sempre falo, né? Aquela pessoa que pula na piscina gelada e insiste para você pular também. Fala, não, tá quentinho. Porque ele quer ver todo mundo se lascar junto com ele, né? Aquela pessoa que já não tá feliz e quer que todo mundo fique infeliz junto. Então, é mais ou menos nesse estilo. E acontece muito nas igrejas. Pessoas que ficam te apontando o dedo, sendo que elas têm problemas muito maiores. Vou dar um exemplo, né? Aconteceu comigo e com a minha esposa. Ah, uma irmã lá da igreja, ela viu a minha esposa com a unha pintada, eu só não lembro se estava de vermelho ou de preto. Aí ela falou que não era certo a unha pintada da cor. Aí minha esposa ficou com isso na cabeça, achou meio estranho e tal, né? Aí, depois de um tempo, vai ver a mulher tava tomando cerveja e hoje nem tá mais na igreja. Se afastou. E a gente continuou na igreja, ou seja, tá vendo como a hipocrisia mostra que, no fim, essas pessoas são hipócritas, né? Ficam caçando pelo em ovo para acusar. não, exatamente, exatamente. O que acontece, isso que você falou acontece bastante. Recém-convertido faz isso. Recém-convertido é uma desgraça no ambiente Sim, religioso.
Eu E na fui. minha igreja, e na minha igreja, por exemplo, é uma igreja como ela é bem tradicional aqui no bairro, tô falando da minha paróquia específico, tem pessoas que elas estão, tipo, no mesmo cargo há 40 anos. Então, assim, a pessoa já, a pessoa já não faz mais nada há muito tempo. Ela tá naquele cargo porque ela tem aquele título, entendeu? Porque aquilo é socialmente importante pra ela. E só. É basicamente isso, e só. E fica enchendo E, o saco ainda. e fica reclamando de tudo. Ou seja, se Uhum. ninguém faz nada, tá tudo bem, porque não tem do que a pessoa reclamar. Mas vai fazer alguma coisa, pra você ver. Então, realmente, tem um monte de gente que faz isso, né? Alguém quer falar alguma coisinha antes da gente ir passando pelo texto aqui? O que vocês acham? O próprio Paulo falou, eu acho que não sei agora se é não é Gálatas, eu não lembro agora. Mas que ele fala assim, o reino de Deus não é comida ou bebida, mostrando para as pessoas que elas estavam se importando tanto com coisas pequenas que ficam tirando a salvação das pessoas, porque pô, você coloca tanto peso, você não pode fazer um monte de regras sobre regras e mais regras, que você acaba até cansando as pessoas, né? Sobrecarrega a pessoa. Em vez de ser algo leve, você coloca um peso gigantesco, que é o que Jesus está condenando aqui dos judeus, né? Sim. Mesmo porque a pessoa, Passar. quando ela se converte, ela vai adotar alguns comportamentos só porque ela se converteu, né? E é natural da pessoa, ela não precisa de forçação ou enfiar regra. Pode falar, Gabi. Eu acho que dessa, desse capítulo também fica, não sei para vocês, né? Mas para mim também se vê que Jesus está fazendo ele está confrontando, na verdade, a deturpação, né, da religião judaica. Porque, veja bem, o problema não é a religião. Não se dava para usar essa passagem para pensar que o problema é a religião, que o problema é isso ou aquilo. As coisas como realmente eram, mas acho que a deturpação disso. Pode ver que Jesus não critica que o problema é ser um fariseu, é ser um escriba, ou é seguir os ordenamentos judaicos e tudo mais, mas é a deturpação disso que é a hipocrisia, a falsidade, é aquilo que não condiz com a essência de que foi entregue ao povo hebreu logo no início. Então, o que eu entendo é isso, é uma deturpação mesmo. É a acusação da deturpação. Sobre isso que a Gabi falou, eu estava bem pensando também, um versículo que me chamou muita atenção é o trecho ali do versículo 23 e 24, 23 principalmente, né? Que fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então é isso que a Gabi comentou. Não é que Jesus está condenando aquelas tradições que eles seguem, porque de fato aquilo era a tradição do povo judeu, que já vinha desde dos tempos mais antigos, que foi instituído muito daquilo por Deus, mas os grupos judeus, em especial aí os fariseus, né, começaram a dar muito mais valor para isso e para a parte externa do que das práticas que os outros viam e de fazer na frente dos outros, do que o significado daquilo, do que a obediência de Deus em si. Então Jesus fala que ele não quer que eles omitam aquelas coisas, aquelas regras, porque era o certo a se fazer, era obediência a Deus. Mas eles deveriam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Fazer que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé. Então a gente precisa, sim. Existem regras, claro que existem regras que as pessoas inventam e que essas não tem que seguir. Mas tem certas regras que Deus coloca para nós, né? Certos limites, orientações que Jesus mesmo, né? E
em todo o Novo Testamento, enfim, em toda a Bíblia nós vemos várias orientações de Deus para nossa vida, mas a gente não pode fazer isso e deixar de lado a justiça, a misericórdia e a fé, porque senão a gente vai estar sendo de fato hipócritas, como é o que Jesus está condenando aí dos fariseus. É uma volta às origens, né? Uma volta à raiz do que ele realmente trouxe, até porque Jesus ele cumpriu a lei. Ele nunca disse que não deveria cumprir a lei, mas deveria se rever algumas distorções que estavam sendo colocadas ali pelos judeus tradicionais, que era aquele excesso de tradição que Jesus nunca mandou ninguém seguir, mas que, de certa forma, eles colocavam aquilo sobre o povo. Então, aquilo não era correto. Mas a religião, ela existe. O Novo Testamento fala da religião verdadeira, né? Claro, numa visão cristocêntrica, mas a deturpação daquilo que Cristo, aquilo que Deus tem ensinado tanto para os hebreus como para a igreja, é que é o verdadeiro problema. Então precisa ter essa divisão. Claro, nós aqui, todo mundo, nós mesmos, claro que nós vamos ter esse entendimento, né? Mas suponhamos que tivesse um novo convertido, uma pessoa nova aqui no estudo, eu precisaria deixar isso bem separado, né? Cada qual no seu qual. Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa. Cláudio, você tá conseguindo falar? Agora sim. Meu microfone tava com problema de ligar. Ah, beleza. Eu só fiquei preocupado que eu falei, se o Cláudio estiver tentando falar, não tá conseguindo, né? Porque Não, o não microfone tava estamos com ouvindo. problema, agora voltou. Não tava ligando. Beleza. Fechou. Qualquer coisa, faça seus comentários aí. Se quiser comentar alguma coisa, Sim, é que pode eu já. deixar. Então, eu já vou partir aqui pra porrada. Ó. Então, os doutores da lei de antigamente, eles são comparados com os doutores da lei de hoje em dia, né? Porque o que eu entendo por doutor da lei hoje em dia? Não necessariamente é o sacerdote, né? Não necessariamente. Por exemplo, porque você está falando do padre, você está falando do pastor, você tem muitos que fazem um trabalho bacana, né, correto, tal, que são pessoas que realmente dedicam suas vidas para isso, e você tem pessoas que deturpam tudo, né? Usam a igreja em benefício próprio. Mas também tem muita gente por aí ensinando teologia, os doutores da lei, né? Então, ensinando teologia. Eu acho que mudou de novo, tá aí. Repete de novo o que você falou. O que parte que cortou? Falou que tem muita gente ensinando teologia e não sei o quê. Tem muita gente ensinando teologia com coisas que não condizem com o que está escrito nas escrituras, né? Que não são isso. Que o entendimento amplo das pessoas não é isso, né? Não sei se vocês têm essa percepção também. Agora tá dando para ouvir. Sim, tô ouvindo. Só não Então, entendi direito aonde eu quero chegar entendimento. com isso? Ah, Não, tem gente ensinando teologia, por exemplo, muita gente que eu já vi, falando que Jesus não fez milagre, que isso tudo são comparações. Eu acho que a gente já até entendi. estava discutindo. E eu tô falando de pessoas influentes na igreja, tá? Que estavam ensinando teologia falando que Jesus não fez milagre, que na verdade ele não multiplicou pães e peixes, ele dividiu entre as pessoas, ele pegou o que tinha, que esse negócio da multiplicação dos pães e dos peixes, eu acredito no literal, né? No literal, que ele foi lá e multiplicou mesmo. Mas tem gente pregando por aí que Jesus reuniu os pães e os peixes que as pessoas tinham e depois dividiu entre todo mundo. É Ou a seja, racionalização, né, da vida de Cristo.
Exatamente, isso, Gabi. Isso está muito presente em faculdade de teologia hoje em dia. E ensinando que Cristo era uma espécie de governo, sabe? Ele foi lá e pegou os pães e os peixes de todo mundo e repartiu tudo de novo depois. E aí deu para todo mundo comer. Ou seja, colocando como se fosse o que o governo fosse fazer uma coisa dessa. Então, assim, tem muita coisa. E por que eu tô falando isso? Vocês devem falar, o Dainese ficou louco. Não, eu não fiquei louco. A gente tá falando exatamente sobre esse assunto. Os doutores da lei. Quem que tá fazendo merda e ensinando porcaria? Os doutores da lei. De novo, 2000 anos depois, e os doutores da lei. E aí eu digo para vocês, e aí eu também concluindo já o que eu queria falar, essa parte, né? Que se Deus mandar 10 Jesus Cristos, vão matar os 10. Eu também acredito. Também acredito nisso. É uma teologia liberal que está se difundindo aí ultimamente, né? Que as pessoas Sim. começam, como vocês falaram, né, a querer racionalizar, a querer fazer a Bíblia caber numa caixinha do que faz sentido para nós, quando na verdade nós é que precisamos conformar a nossa mente à palavra de Deus, né? E nisso muitos, como o Danese falou, doutores da lei, né, interpretam do jeito que querem, do jeito que vai trazer benefício próprio e acabam propagando isso. Mas também reconhecemos que existem muitas pessoas sérias, né, doutores da lei em que nós podemos confiar, pessoas líderes idôneos, né, que realmente estudam a palavra e trazem pra gente para evitar justamente esse tipo de coisa. Tem textos na Bíblia que a gente precisa tomar muito cuidado e estudar toda uma questão cultural da época, questões históricas, questões até mesmo geográficas, enfim. E a não ser que o texto mostre claramente por algum aspecto desses que não deve ser levado de forma literal, nós precisamos levar de forma literal, da forma que está escrito ali. E isso não vai caber, muitas vezes, na nossa compreensão. Mas, mais uma vez, nós precisamos nos conformar à palavra de Deus e crer naquilo que está escrito, da forma que está escrito, com, claro, né, todo o contexto histórico, todo o contexto cultural que envolve aquele escrito, mas para isso nós precisamos estudar com diligência e não com intenção de proveito próprio, né? Sim. Exatamente. Quem mais quer fazer algum comentário, gente, sobre essa? Ou ir para outro trecho? Por enquanto tá tudo bem pra mim. Esse capítulo todo, apesar dele ser bem grande, ele é todo sobre um grande assunto, né? Jesus vai dando vários Sim. exemplos, várias ilustrações para expor. Ele traz questões culturais, ilustrações que conversam, que comunicam, né, bem com a cultura da época, mas no final das contas é todo esse assunto que a gente está discutindo, né, da hipocrisia, das tradições, das regras pelas regras e não a regra pela obediência e pelo amor a Deus. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também é que, de fato, Jesus condena a hipocrisia dos doutores da lei, dos fariseus, e a gente aplica para líderes da nossa época e tudo mais. Mas também é importante a gente aplicar as nossas próprias vidas, sabe? E refletir e perguntar para o Senhor onde nós também temos sido hipócritas na nossa religiosidade. Dainese comentou que novo convertido muitas vezes só atrapalha, né? Às vezes acaba seguindo regra pela regra ou não interpreta bem o que está escrito e tudo mais.
mas eu, do Uhum. ponto de vista de quem nasceu já na igreja, né? Sempre fui com os meus pais na igreja desde bebezinha, então eu tenho esse outro lado, assim, de ver também a hipocrisia de pessoas que passam a vida toda na igreja, e aí trazendo para mim, para o meu exemplo pessoal, sempre aprendi todas as regras, todos os ensinamentos bíblicos, né? Sobre o amor de Deus, enfim, sobre a Bíblia toda, mas por muito tempo, assim, na minha adolescência, eu meio que estava acostumada com isso, eu estava acostumada a obedecer aquilo, a ir sempre na igreja, a ter aquela rotina, a ter aquela religiosidade. Foi mais próximo, assim, do final da minha adolescência, começo da minha juventude, em que Deus me incomodou muito com isso, sabe? De hipocrisia mesmo, de fazer com que eu olhasse para dentro de mim e identificasse coisas que eu estava fazendo por estar no automático, ou porque eu sabia que as pessoas era aquilo que as pessoas iriam esperar de mim, certo comportamento, certas falas dentro da igreja. E foi quando eu comecei a corrigir isso e pedir para o Senhor mudar o meu coração, sabe? Para que eu não seguisse regras tolas em coisas que Jesus não pede, mas que eu seguisse aquilo, os princípios que ele estabelece de todo o meu coração, sabendo que eu faço aquilo por amor a ele. Então foi ali perto dos meus 16 para 18 anos em que Deus transformou muito isso na minha vida, sabe? Essa hipocrisia mesmo de querer seguir as regras para os outros verem como, nossa, como ela é uma menina certinha, boazinha, que faz as coisas. E de fato refletir e saber que eu faço aquilo por amor a Deus, para agradar o Senhor e também para aproximar outras pessoas dele. Então eu acho muito importante esse exercício da gente também olhar para a nossa própria hipocrisia. Sim, então. Não, é porque eu até comentei isso porque eu tive uma história meio conturbada com a igreja na minha vida, né? Então, recentemente, há pouco tempo atrás, eu poderia ser considerado um recém-convertido. Quando você se converte, você fica julgando as pessoas mesmo, é impressionante, entendeu? Então você fica lá julgando as pessoas, julgando as pessoas. É, isso é comum para quem é recém-convertido, entendeu? E aí, por isso que eu citei esse exemplo, vendo eu mesmo, os meus erros. Então a gente não pode julgar as pessoas, né? Então deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. Porque do mesmo jeito que a gente vai julgar as pessoas, a gente vai ser julgado, né? E inclusive isso foi uma homilia que eu ouvi hoje, muito interessante. É que o que acontece é porque eu acho que esse texto veio muito a calhar para mim, para minha vida, porque essas últimas 2 semanas eu tive muito contato com gente que prega teologia horrorosa, uma teologia que não existe, entendeu? Uns negócios lá de campanha da fraternidade horroroso. Eu tô vendo cada coisa estranha dentro da igreja, sabe? Sei lá. Acho A que eu vou gente pra igreja precisa do pedir. Pedro, hein? É, Tem vaga lá, Pedro? Na Adventista? Tem banco a mais pra mim? Não, mas se for nesse intuito de achar um lugar perfeito, não vai achar não também. Tem muitos erros. Não, não tem, né? Eu vou abrir a minha Mas, igreja. mas vai ter também. O problema é que, tipo assim, você. Não, mas assim, você vai abrir uma igreja, você vai criar algumas regras dentro dela para até pela questão de harmonia, de respeito e tudo mais. Só que as pessoas que vão adentrando na sua igreja e depois vão obtendo cargos, elas automaticamente vão utilizar das suas regras para oprimir outras pessoas. Então, tipo, é algo inevitável do ser humano. Uma vez eu preguei na igreja, eu até usei a passagem de Paulo que diz que tudo posso, mas nem tudo é lícito. No sentido de que, assim,
eu até usei uma metáfora lá, né? Tipo assim, como uma cebola. Você vai tirando as cascas, né? E aí, nessa cebola, tem as seguintes partes da cebola. Pode ou não pode, é a parte superficial da cebola. Então, quando você se converte quando você entra para a igreja, você começa a aprender tudo o que pode e o que não pode fazer. Depois disso, tem o deve ou não deve. É que O você que é o tem que deve ou não deve? entender por que não pode, né? Que no final Não, das então, mas contas eu você vou tem que chegar lá. entender por que não pode. Exatamente. Tipo Vai assim, lá. qual é a diferença do pode, não pode, o deve ou não deve? Às vezes Não, eu você, só por tô exemplo, dinamizando a conversa, entendeu? Sim, Só tô sim, deixando a conversa mais dinâmica, mas vai lá. sim. Então, tipo, a pessoa tá gripada e tem vontade de tomar sorvete. Pode tomar sorvete? Pode, mas não deve. Ela pode tomar sorvete à vontade, mas ela não deve, porque ela tá resfriada. E aí Exato. depois a última camada dessa cebola seria que é o que Jesus quer transformar na sua vida. Se você realmente quer ou não quer. Então a parte superficial é o pode ou não pode. Muitas pessoas param nesse pode ou não pode e ficam naquela coisa de não pode, pode e fica fazendo aquelas perguntas, agora que eu me converti, eu posso fazer isso? Deus não está preocupado se você pode ou não pode. Paulo disse que você tudo pode, mas nem tudo é o ideal para você, né? Então, Deus quer transformar se você quer ou não quer aquilo para você. Então, quando você entende que existem regras a ser seguidas, você tem que entender, que nem você disse, né, o porquê daquelas regras, se elas fazem sentido na Sim. sua vida. Entende? Então, às vezes, que nem Paulo, ele pegou lá e proibiu as mulheres de não usarem véu na igreja. Então, as mulheres têm que usar véu, a mulher não pode ensinar. Quando você vai entender o porquê daquilo, aí você vai ver se você obedece ou não. Você vai ver que aquilo ali é uma questão cultural. Entende? Então, o problema das igrejas Deles, é a né? mesma coisa. Dos ex-judeus. Não, ele está dizendo para a igreja mesmo. Ele está dando uma ordem para a igreja. Mas era daquela época. Então, ainda que você coloque isso para hoje, a mulher vai se vestir, colocar uma vestimenta mais adequada para não se mostrar muito para os outros, beleza. Mas ela tem que entender o porquê que ela está fazendo isso. Por que dela se santificar a ponto de não expor o próprio corpo para as outras pessoas, sabe? É questão Uhum. de compreensão mesmo do que é essencial. Então é mais ou menos nesse sentido que eu acredito que a gente deva observar para não se tornar um fariseu. Como você está falando, você entrou e está julgando as pessoas. Mas a Sim. gente tem que olhar, a gente tem que estar na igreja pensando em adorar a Deus e não a observar o irmão. Entendeu? Se o irmão tá vindo de Mesmo chinelo, se porque. tá vindo se o irmão não tá respeitando a, as- as- a liturgia da igreja, não faz sentido. Porque na minha igreja lá, eu vi irmãos reclamando de criança que fica andando pela igreja. Pô, mas é uma criança, sabe? Pra que ficar Pois é. julgando por causa disso, sabe? Ou encanando Então, porque ele tá criança, subindo eu de nunca tive gravata. birra. Nunca tive birra com criança na igreja. Criança chora, grita, berra, nunca me incomodou. Mas o comportamento das pessoas me incomodam, entendeu? E eu julgo sim as pessoas. Estou Às errando vezes a em pessoa, fazer a pessoa isso? que tá falando Estou mal, a errando. pessoa que tá falando mal da criança, tá falando mal de bagunça, é a que mais conversa dentro da igreja, quando ela tem a oportunidade de conversar lá. A hora do louvor, aproveita o momento do louvor para ficar batendo papo, sabe? Ou aquelas trocas de momentos de anúncio, alguma coisa, a pessoa fica lá batendo papo. Então, isso é Sim, hipocrisia. exatamente. Exatamente. Mas tem comportamentos que me estressam nas pessoas, entendeu? E aí que eu fico pensando, pô, eu não sou um ser tão sociável assim. Ou deveria perdoar mais as pessoas. Porque tem uns comportamentos, porque, pô, também tem um limite, né? Do jeito que você vai vestido pra igreja. Não precisa ser que nem eu, hoje em dia na minha vida eu sou chato, só uso calça. Às vezes eu vou de camiseta, mas geralmente tô com camisa. Mas eu não vou cobrar isso das pessoas. Mas tem gente que vai de regata, short, não tô falando de bermuda, que vai além do joelho. Não de short, entendeu?
e chinelo havaiana, que do nada virou um negócio chique. Quando eu era criança, era vestimenta de gente vagabunda no meio da rua, que tava andando com isso na rua, né? Mas que tô dando exemplo pra vocês, entendeu? Então, É a assim, as pessoas também falta, não colaboram. é a falta do bom senso, né? Eu também, eu me irrita também. Algumas pessoas assim que vai pra igreja e deixa o bom senso em casa. Eu não Não nego, é não. Que eu irritante? Não olho. tô querendo cagar regra, né, Gabi? É, A gente não não, tá tá querendo cagar certo. regra, é bom senso. É bom Pô, senso. veste As uma coisas não camiseta, podem. você tá com É, calor, põe uma bermuda que seja. Não precisa ser. Pô, vai usar um coisas não é short. bagunçada, né? Se entrar uma pessoa na É, casa dos nossos pais, fizer bagunça, que, sei lá, se comportar mal, a gente de qualquer jeito, ou de um familiar, a gente fica, né? A gente fala, nossa, coisa feia, né? Uma criança e tudo mais. É a mesma coisa na igreja, é a casa do nosso pai. O que que a gente espera? Que as pessoas vá com decência e educação a respeito. Aí a sim, pessoa acaba pensando que é bagunçada porque é igreja, porque são os cristãos, que é um povo pacífico. Aí porque é ela deixa o público. bom senso em casa. E não é nem regra, é É. questão de princípios mesmo, é bom senso. Eu também não gosto de gente assim, não. É como o Não, e Pedro na. falou, isso é sobre a Hum, compreensão, né, das regras. A gente tem que ter o discernimento daquilo que a gente está seguindo, para não julgar os outros por coisas que Jesus não pede, como a gente estava falando, né? Mas também para, assim, não impor regras que não existem, mas também naquilo que é princípio claro deixado por Jesus, nós precisamos ser firmes, como esse exemplo que a gente está dando agora, da vestimenta, do bom senso. Não é que a gente não pode julgar, então se a pessoa for de qualquer jeito, não vou falar nada porque eu não posso julgar. Tipo, tem que ter esse discernimento do que é regra inventada, regra que Jesus não disse, e aquilo que realmente é princípio. Que do princípio sai uma regra que a gente entende o porquê, porque Jesus deixou muito bem orientado. E nisso sim nós precisamos ser firmes, pelo que a gente falou desde o começo. Esse texto é Jesus de fato sendo firme. Ele está de fato jogando. Claro que ele é Deus, é ele quem pode julgar, né? Mas a gente precisa condenar sim o pecado. Não julgar aquilo que não existe na Bíblia, mas condenar aquilo que é pecado, condenar aquilo que fere os princípios de Deus. sim, exatamente. Eu Que, acho que eu não o sei ápice de se. tudo, eu acho que Hum, o ápice de tudo aqui do que Jesus está falando é esse finalzinho do versículo 23, que ele fala que eles não obedecem o mandamento mais importante da lei. Então, ele está colocando uma importância de todas as leis, que é a questão de ser bondoso, justo e de ser honesto. Né? Então, várias vezes a gente encontra Jesus mostrando a importância de você ser da questão da caridade, a questão de acolher os órfãos e as viúvas. Tanto que ele fala assim, uhum. no dia que ele voltar, vai ter um grupo que vai falar assim, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos isso e aquilo. Aí ele vai falar, não conheço vocês, porque vocês nunca cuidaram de ninguém. Então imagina, né, quantos religiosos que estão dentro desse grupo, que nunca acolheram as pessoas mais humildes, as pessoas mais necessitadas. Uma pessoa que está lá dentro da igreja que está passando necessidade, estão fazendo campanhas aleatórias que não. Tipo assim, você vê Nossa, é o que mais campanhas tem. gigantescas, É o que você vê mais tem. campanhas. Você vê campanhas para a igreja, para não sei o quê, e quando você vê na rua, um monte de morador de rua, ou seja, isso é o contrário de justiça. A justiça é você Sim. praticar ali na rua o acolhimento. Enquanto tiver pobre na frente ali no seu convívio, no seu ambiente, então quer dizer que não existe justiça, não existe caridade ali. Então ali está morando um problema gigantesco. Entende? Então ali está a Sim. crítica de fato de Jesus. Um monte de gente indo para a igreja adorar a Deus,
só que não acolhem aquele que mais necessita. Aqui está um grande problema, porque Jesus fala, antes de você entrar na igreja, é acolher o necessitado, tá ligado? Mas às vezes também, né, o necessitado não colabora. Porque é o que eu falei pra vocês da última vez. Eu não tô aqui pra subverter, não. Eu tô colocando situações reais, gente. O necessitado não colabora. O necessitado usa crack, é agressivo, fica em volta da igreja. Aí o que aconteceu? Eu vou contar a situação lá pra vocês. A gente tem lá na igreja, tem um projeto que leva comida pros moradores de rua da região. Tá, até aí tudo bem. O pessoal vai a cada 15 dias, então não é um trabalho tão efetivo assim. Já ajuda, né? Os moradores de rua, tudo. Eu acho até bacana o projetinho lá. Só que tem uma igreja, abriu uma igreja evangélica lá do lado, que eles estão dando sopão. Fila de sopão. Literalmente. E aí começou a acumular morador de rua ali pra ter o sopão. Entendeu? Só que não tem uma estratégia, não vai ajudar os caras, dar um banho, dar um trabalho pros caras. Não, é sopa. E fica dando refeição todo dia. Então, beleza. Estamos alimentando aqui, ali tem muito morador de rua necessitado mesmo. Então, agora tem muito cracudo que fica indo lá para ficar tomando sopa e usando droga o dia inteiro. Eu acho que nessa época, 2000 anos atrás, não tinha drogado na rua. Não sei que tipo de drogas existia. Entendeu? Podia ter bêbados, mas vinho era caro. Não acho que moradores de rua nessa época tinham dinheiro para comprar vinho. Mas é que você tem que entender que existem vários tipos de dons na igreja. Então tem pessoas que são chamadas para entregar sopão. Beleza. Mas tem pessoas que são chamadas para acolher a pessoa do crack mesmo. Então tem muita ONG evangélica, cristã, que vai de fato nessa galera de usuário de drogas para levar até casa de reabilitação. Então, tem ONGs de reabilitação que acolhem essas pessoas. Aí a pessoa, mas por que vai acolher o drogado enquanto tem crianças passando fome? Vai cuidar da pessoa passando fome. Beleza, mas tem gente que cuida da criança que passa fome. Mas tem cachorro também, que tem um cachorro que também tá abandonado, e aí o cara não quer ir para casa porque senão vai deixar o cachorro na rua. Mas tem gente que cuida dos cachorros também. Então, tipo, criticar alguém que faz um trabalho porque não faz outro, às vezes não evolui, tá ligado? É que é o que acontece com os que criticam o padre Júlio Lancelotti, por exemplo. Fazem críticas a ele. Mas o cara faz o trabalho dele lá. Se ele tá fazendo algo errado, é ele Deus. Mas que ele está acolhendo uma galera que é transformada por ele, tem. Quando eu fui com a igreja católica aqui da vila, entregar a marmita, tem gente que pega a marmita lá, não, agradece, beleza, continua comendo, porque o cara recebe toda hora marmita. Mas às vezes, na hora que você tá andando na rua, você encontra um cara que, desaba em chorar. O cara desaba em chorar porque não precisa só de um abraço, e você tá ali naquele momento que é ideal para abraçar o cara. Teve uma vez que eu entreguei uma marmita pro cara, o cara tava vendendo picolé na rua, ele tava com um carrinho de picolé bem humilde, mas tipo, vamos parar, vamos entregar isso aqui pra ele e tal, né? Vamos ver se ele quer. Porque não era mendigo, era um vendedor que tava andando na rua. A gente parou, você quer marmita? O cara chorou. O cara achou de uma forma assim que nenhum morador de rua nunca chorou. Falou, mano, ninguém nunca recebi e tal, tava trabalhando o dia inteiro, às vezes não vendo nada e tal, não sei o quê. É ali que Deus te usa, quando você tá naquele momento da missão, né? Então, sim, isso já aconteceu também. Eu tava entregando comida para os moradores de rua, e aí veio um vendedor de paçoca, e a gente fez, você quer também? Ele, pô, eu aceito, também chorou. A mesma coisa aconteceu, porque tem muita gente, esses caras mais humildes vão atrás de ganhar a vida fazendo alguma coisa bacana, vender alguma coisa, entendeu? Acho que em todos esses trabalhos
as pessoas, como o Pedro falou, né, vão ter chamados diferentes para trabalhar com moradores de rua, com crianças, com vários públicos, mas até como o Dainese também comentou, acho importante em qualquer tipo desses trabalhos a gente ter uma estratégia de fato, né? É claro que vai ter momentos em que o nosso melhor vai ser fazer algo mais simples, mas o quanto possível é bom que a gente se empenhe em ter uma estratégia para dar um apoio mais efetivo, mais duradouro para essas pessoas, né? Eu acho que eu já até comentei aqui, numa outra vez que eu participei, do projeto da Cristolândia, né? Que é um projeto da Igreja Batista que eu já fui voluntária algumas vezes, que é com cracudos mesmo, com gente lá da Cracolândia, mas que tem uma estratégia, sabe? Não simplesmente entrega comida e vai embora, mas tem vagas para recuperação mesmo das pessoas, tanto da questão da drogadição quanto o acompanhamento de discipulado, né, para levar a pessoa para Cristo. Então, tanto esse trabalho, eu falo esse porque é o que eu tenho contato, né? Mas eu sei que existem muitos outros trabalhos de várias igrejas que têm estratégias muito boas e efetivas e duradouras, né? Então, é bom que a gente se empenhe para, em tudo que nós fizermos, dar o nosso melhor e sempre se capacitar para fazer ainda mais e não, assim, julgar os outros, voltando ao nosso assunto, né? De que não fazem isso, não fazem aquilo, mas e o que a gente está fazendo? Será que a gente condena a sociedade que abandona essa e aquela população? Mas e a gente? Qual é o nosso esforço também para não ser hipócrita e, de fato, agir conforme essas palavras, né? Então, enfim, tudo vai do discernimento, do nosso entendimento sobre isso. Sim, sim. Se eu não me engano, a igreja do Cláudio, ela tem um projeto bem parecido com esse que você falou, que é lá na Cracolândia. E é batista também. O Cláudio também é batista, viu, Pri? Na minha igreja tem. É a Cristolândia, Cláudio, ou é outro projeto? Oi? Não ouvi. Ixi, eu tô ouvindo bem baixinho, Cláudio. Oi, agora melhorou? Um pouquinho. Agora acho que melhorou. Uhum. Então, eles vão toda sexta-feira lá. E também tem um apoio que eles fazem na segunda para quem quer se recuperar, né? Quer sair da situação de rua. Mas fazem perto do pátio do colégio, não fazem na Cracolândia. Também faz esse auxílio aí, quem quer se recuperar, leva para sair daquela vida, para dar Mas não é esse projeto chamado Cristolândia. Não. Tá. Não faz parte. É algo similar com outro público. Entendi. Não, bacana. Tem muito projeto bem estruturado. Entendeu? Que é bacana e tudo. Enfim. Mas é isso, gente. O que vocês acham? Tem mais coisas para comentar aqui? Eu acho que é isso mesmo. Do que a gente falou é o que trata do capítulo, né? Sim, concordo. Não, maravilha. Maravilha. Não, então fechou. Acho que na semana que vem a gente vai pro próximo, né? Sim. E é isso aí. Já está acabando, Mateus. E aí tá acabando Mateus. Eu na minha leitura pessoal da Bíblia, eu tô entrando no Apocalipse. Amanhã eu começo a ler o Apocalipse já. Eita. Entendeu? Será que o mundo acaba antes de eu terminar de ler o Apocalipse? Ia ser bacana. Nossa, gente, eu tô impressionado. Só fazer um parênteses final. Eu tô impressionado. Tô conversando com muita gente que tá falando, Jesus Cristo está voltando. Nós estamos vivendo um tempo extremamente sombrio. Um monte de gente. Lógico, acho que todo tempo teve isso, né? Você pegar no ano 600, devia ter um monte de gente que tava falando isso. Mas é impressionante. Nesses últimos
Porque as pessoas, elas não estão só falando, muitas pessoas têm até sonhos e tudo mais, assim, da mesma coisa em vários lugares. Eu acho isso bem impressionante. É, verdade. Muito louco, né? Bom, mas o Apocalipse, depois a gente fala sobre isso, então. É isso, gente. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Até a Beijo. próxima. Boa Gente, noite. boa noite. Até. Falou. Boa noite. Tchau, tchau.